1988, um ano especial, marcado pela conquista do primeiro campeonato mundial de Ayrton Senna. A promulgação da nova Constituição Brasileira. 1988 também marcou a criação do SINP, a voz das micro e pequenas indústrias. Venha você também fazer parte desta história. De dezembro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje muitas dicas, curiosidades e informações. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o mestre e doutor em economia, Simão Davi Ciber, que analisa a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e seus impactos no Brasil e no mundo. Fique conosco. Importante decisão do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento sobre impenhorabilidade de bens essenciais à atividade profissional. Até pouco tempo, considerava-se impenhorável os bens essenciais à atividade profissional ou atividade empreendedora de uma pessoa física. Em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, entende-se agora serem impenhoráveis os bens indispensáveis à atividade profissional também de empresas individuais, micro e pequenas empresas, desde que essa atividade seja exercida também em colaboração do próprio sócio. Essa evolução na jurisprudência mostra realmente a consagração do entendimento que já vem na Constituição da República desde 88, que exige um tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte. Além disso, dentro desta categoria econômica da micro e da pequena empresa, é importante notar que são pequenos os recursos, são poucos os materiais, e quando há uma execução forçada que retira do empresário aqueles bens indispensáveis ao seu exercício profissional, você também estaria tirando a possibilidade tanto de pagamento dessa dívida, como gerando outras dívidas e impedindo a própria subsistência da empresa. Portanto, é uma decisão que evolui o entendimento de proteção e de reconhecimento de tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte e que, portanto, começa a gerar, pelo menos, a possibilidade de subsistência das micro e pequenas empresas no momento que nós vivemos ainda de crise, onde nós temos a carga tributária ainda assim da mais pesada do mundo e com os encargos tributários e juros sobre eventuais dívidas também os mais elevados do mundo. É importante, portanto, termos mecanismos que assegurem a subsistência, principalmente da microempresa e da empresa de pequeno porte, como fonte de renda e de trabalho. Até o dia 4 de janeiro, São Paulo vai receber a primeira Vegan Week do Brasil. Participam 23 restaurantes, todos no bairro de Pinheiros e proximidades da Rua Augusta. O evento é parecido com a já famosa Restaurant Week, porém aqui serão oferecidos descontos de 20% e 40% e não preços fixos. Segundo os organizadores, a Semana Vegana tem o objetivo de espalhar um estilo de vida alternativo, saudável e sustentável. De hambúrgueres à culinária indiana, as refeições oferecidas são variadas e para todos os gostos. Após unirem muita paixão e habilidade por chocolates e doces em geral, duas sócias preparam há quase 18 anos doces deliciosos que são feitos com muito cuidado e carinho. Aqui na empresa a gente trabalha com doces, né? Chocolates, biscoitos, pães de mel e também para doces para casamento, para festa, alguns eventos corporativos.
Elas estão sempre atualizadas nas tendências do mercado, aperfeiçoam seus produtos constantemente e acompanham pessoalmente seus clientes em todas as etapas, da escolha à confecção dos doces e chocolates. A gente tem uma linha dos doces tradicionais, né? Os doces que são os caramelados, os fondados, então é o doce com caramelo de pistache, caramelo de amêndoa, o de ovos, tem os fondados de nozes, os camafeus. Depois a gente tem uma linha grande hoje em dia de brigadeiro, né? Então todos os brigadeiros, desde o tradicional até um brigadeiro de brownie, um brigadeiro de leite ninho, de Nutella. Nessa época do Natal a gente tem algumas embalagens, alguns presentes que as pessoas procuram. E então a gente tem uma linha bem tradicional, mudando só apenas as embalagens. Cientistas anunciaram no mês passado a descoberta do que dizem ser o maior dinossauro já encontrado no Brasil, com 25 metros de comprimento. Fósseis do dinossauro batizado de Astro Poseidon foram encontrados em Presidente Prudente pelo paleontólogo Ivor Price. A conclusão foi feita depois de analisarem os fósseis encontrados do animal, vértebras do pescoço, da coluna vertebral e do braço. A descoberta comprova que espécies gigantes também habitavam a região onde hoje é o Brasil há milhões de anos. Como anda o atual mercado do dólar? Quais são as tendências para o começo do ano que vem? O economista Roberto Luiz Troster faz uma análise. A cotação da moeda americana é uma variável muito importante para decisões econômicas. Primeiro, porque representa o custo de todos os bens que são importados, dos que são exportados e dos que são exportáveis. Um dólar baixo facilita a importação e estabiliza os preços. Um dólar alto favorece a exportação e tem um efeito adverso na inflação. Todavia, o Brasil tem um dólar volátil. O dólar subiu mais de 20 centavos numa semana só. E essa volatilidade prejudica a todos porque gera incertezas. Então, o que é possível antecipar sobre as indas e vindas do dólar nas próximas semanas? Deve continuar oscilando num patamar um pouco mais alto, 3,30, 3,40, mas com uma tendência de queda, e essa volatilidade deve se arrefecer à medida que for definido o que vai acontecer com o governo Trump e as coisas se equacionarem bem em Brasília, e deve voltar para uma tendência dos R$3,10 nos próximos meses. É isso. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Simão Davi Silber. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pelo convite, Joseph. Nosso prazer. Professor, economia para 2016-2017. Qual a sua visão, professor? A bem da verdade, a economia brasileira, o mercado começou a encolher a partir do segundo trimestre de 2014. Tá? Nós estamos terminando 2016. Portanto, na história moderna, Joseph, né, desde que nós temos informações estatísticas para o Brasil, desde 1900, nem na Grande Depressão, nós tivemos uma crise na proporção do que nós estamos experimentando. E isso está na vida de todos nós, como pessoas físicas, como trabalhadores, como empresários, como governo, né? Como políticos que têm que arrumar uma solução que, obviamente, dada a magnitude do problema, ele não tem soluções triviais. Eu vou me referir a alguns números para o telespectador ter uma ideia, vamos dizer, do tamanho do problema que a gente está enfrentando do ponto de vista econômico. Por favor.
Então, se a gente fizer o tamanho da nossa economia em 2014 igual a 100, tá? Hoje ela está em 92,5%. Ela levou um tombo, tá? De 7,5%. Okay? Então veja o seguinte, mesmo que em 2017 você tenha uma tênue recuperação, você vai estar 7%. Imagina o seguinte, você caiu num buraco de 7,5 metros de profundidade. Daí você conseguiu, com muito esforço, levantar meio metro, mas você está 7 metros ainda da superfície. Ou seja, no padrão atual, que se espera uma recuperação muito modesta, dado todos os problemas que a gente tem, em 2021, o mercado brasileiro volta a 2014. Em termos de poder aquisitivo, ou seja, renda per capita, só em 2023. Nós vamos perder uma década. Nesse cenário da economia que nós estamos vivendo, qual é o cenário que o senhor vislumbra em relação a câmbio? Eu sei que quando se fala em dólar é o grande desafio de qualquer profissional. E qual o cenário inflacionário para 2017? Como a taxa de câmbio depende muito de expectativas, é virtualmente impossível você prever o que vai acontecer com a taxa de câmbio no horizonte de curto e médio prazo, ou seja, esse ano e o próximo ano. Tá? Eu posso dar expectativas de mercado financeiro. Sim. Ninguém está vendo uma explosão do dólar, tá? Mas isso também não quer dizer muita coisa. Com relação à taxa de câmbio, a gente deve esperar uma depreciação modesta. O Banco Central vai atuar no mercado cambial, ele não vai deixar uma grande depreciação, porque isso pode comprometer a segunda pergunta tua. Tá? A inflação é muito sensível ao câmbio, porque muita coisa aqui no Brasil tem preço em dólar, tá? A começar pelo petróleo. Tá? Portanto, eu diria o seguinte, dada a recessão e dado a explosão de preços que teve no passado, tá? E o desemprego, a nossa inflação em 2017 vai para 4,5%. Agora, essa queda da inflação, eles estão controlando a inflação via recessão. Ou seja, aumento de desemprego, insolvência de empresas, a destruição do mercado interno fabril brasileiro. Sem dúvida alguma. E o que é trágico é que você não tem uma solução mágica de curto prazo, porque o governo está de mão amarrada, porque se ele quiser gastar para tentar estimular a economia, as contas dele estão totalmente arrebentadas. Ele não pode cortar imposto pela mesma razão, tá certo? Se baixar muito a taxa de juros e ser muito voluntarista, pode voltar a inflação. Então, existem coisas que podem ser feitas, mas que, dado a herança que esse governo, que é um governo praticamente transitório, pegou a partir de 2016, é uma herança muito ruim. E o Brasil é um país muito sofisticado. Então, eu diria o seguinte para os telespectadores, a gente não vai ver uma solução rápida do ponto de vista da economia brasileira em 2017. E qualquer recuperação, lembrem-se, é de uma base baixíssima de comparação. Ou seja, a gente está saindo de um fundo do poço que ainda não está definido aonde que ele é. Muita gente já falou aqui, pode ter um assalpão no fundo do poço, tá? E com os dados que estão surgindo, e a gente já tem informações até outubro, estatísticas, tá? A economia brasileira continua encolhendo e isso é trágico para as empresas, para as pessoas, para o próprio sistema financeiro, porque você não tem como manter um ambiente de negócios tão ruim por tanto tempo. O sistema financeiro acabará sendo afetado com essa crise? Já está sendo afetado por essa crise? Com certeza. Não existe ninguém imune a essa crise. Ela é tão geral na economia brasileira. Tá? Quando você tem 12 milhões de pessoas desempregadas, tá? Você está criando condições dramaticamente ruins para milhões de famílias brasileiras que não conseguem mais manter o seu padrão de vida. É uma crise social. As empresas não conseguem vender, elas estão tentando se ajustar, tá certo? Em maior grau, menor grau, mas estão tentando se ajustar, só que ajuste não é infinito. Chega uma hora que a empresa pode eventualmente quebrar. Então eu acho que isso, nós estamos chegando cada vez mais próximo desse ponto, sem que o governo consiga
resgatar empresas, pessoas e o sistema financeiro. Tá? O que é trágico para o país. Com certeza, porque o sistema financeiro, ele eu gosto de usar esse termo, ele azeita o sistema pelo crédito. Sim, claro. Para a pessoa física, para a pessoa jurídica. E hoje ele retraiu, dado o tamanho da inadimplência, né, que ele tem dos seus clientes, e ele ficou extremamente seletivo, e vai chegar uma hora que essa corda estoura. Nós acabamos de assistir à eleição do presidente dos Estados Unidos, o Sr. Trump. Na sua avaliação, as medidas que ele tem anunciado, pelo menos ainda não como presidente, quer dizer, como presidente eleito, mas não como presidente em exercício, o que o senhor destacaria de fundamental? Eu destacaria pelo menos 5 aspectos importantes na parte econômica. A economia dos Estados Unidos ainda é 24% do PIB mundial, ou seja, quase que 1/4 da economia mundial é a economia dos Estados Unidos. Portanto, qualquer coisa que se faça lá de política econômica pega o mundo como um todo. Tá? Então, eu diria o seguinte, o discurso de campanha foi: a China manipula a sua moeda, nós vamos colocar impostos de importação sobre os produtos chineses, tá certo? Vamos repudiar o acordo de livre comércio da América do Norte, não vamos assinar o acordo transpacífico, congela-se a negociação com a Europa, tá? Retira-se os Estados Unidos, ou ele tem um papel muito menor na OTAN. Não existe vácuo de poder. Não existe. Não existe vácuo do poder. Claro que não. Então, portanto, se os Estados Unidos sair, que ele é o grande, hoje, ele é o grande defensor de muitas economias na Ásia, na Europa e na América, tá? Obviamente está se abrindo um espaço muito grande para a China e Rússia, que tem pretensões muito imperialistas. Eles são países gigantescos e com poderes militares também significativos. Tá? Portanto, aqui tem o primeiro grande item dos 5. Vão brigar com os parceiros comerciais. Eu diria o seguinte, o empresário americano ele vai tentar colocar panos quentes, porque o maior interessado de vender nos Estados Unidos com origem na China é a empresa americana que foi lá na divisão internacional de trabalho e ficou com custos menores e vende nos Estados Unidos. Então vai contra os interesses americanos, da mesma forma de colocar restrições à entrada de produtos que são produzidos no México. Tá? Portanto, eu diria, no que avançar nessa direção, tá, é ruim para a globalização. Tá? Mas, como o discurso foi muito aguerrido, muito agressivo, precisa ver a hora que o presidente Trump sentar na cadeira no dia 20 de janeiro, até onde ele pode estressar, tá, esse ambiente mundial do ponto de vista de relações comerciais. Segundo ponto, imigração. Tá? No mundo moderno, a partir do século XX, 20% dos imigrantes tiveram destino nos Estados Unidos. Tá? Então, hoje, se mudar radicalmente a regra de imigração nos Estados Unidos, isso muda muito o panorama das perspectivas de vida de quem está num país mais pobre e vê nos Estados Unidos a possibilidade de melhorar o seu padrão de vida. Ele está enfatizando muito regiões onde é um celeiro para terroristas, tá? Particularmente o Oriente Médio, né? E talvez seja razoavelmente seletivo. Então esse é o segundo ponto, ele vai adotar uma política mais dura com imigração e vai expulsar, diz ele, de 2 a 3 milhões de pessoas que estão como ilegais nos Estados Unidos. Política monetária e fiscal. Política fiscal, tanto o Partido Republicano como o Partido Democrata enfatizaram muito que a infraestrutura dos Estados Unidos está depreciada, precisa investir muito em infraestrutura. Então tem um projeto de gastar $1 trilhão
em 4 anos em rejuvenescimento da infraestrutura nos Estados Unidos para ganhar competitividade e reduzir custo. Isso tem um efeito muito grande em alavancar ganhos de produtividade e crescimento. Para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, mas como os Estados Unidos é muito importante, isso reverbera no mundo. Claro. Então vai ser bom para a gente, vai ser bom para a Europa, vai ser bom para a Ásia, tá certo? Precisa ver como é que fica esse arranjo, porque por enquanto ele é muito preliminar. Ele pode, no comecinho de 2018, mudar a diretoria do FED, termina o mandato da Janet Yellen em fevereiro de 2018, e escolher uma linha mais dura para a política monetária. Então, o que a gente imagina, e os mercados já estão precificando nos Estados Unidos, é juro mais alto nos Estados Unidos, portanto, mais capital voltando para os Estados Unidos, inclusive de capital de empresas americanas que vão voltar para os Estados Unidos, tá? E, portanto, aqui a gente pode ter um efeito que não é muito favorável para países em desenvolvimento, porque vai ter uma pressão no câmbio e na taxa de juros. O que não é bom para um país como o nosso, que está resvalando numa recessão extremamente prolongada. Então, política monetária, política fiscal, imigração, comércio. E para a gente finalizar, o Trump ele enfatizou muito, né, que ele quer a empresa americana nos Estados Unidos. Portanto, ele vai tributar, diz ele, tá, discurso, antes da posse, capital americano que for montar fábrica na China, ele vai tributar. Tá? Por quê? Porque ele quer que construa a fábrica nos Estados Unidos. E empresas americanas que tiverem lucros fora dos Estados Unidos, ele vai dar estímulos para esse pessoal. Vai reduzir a taxa tributária, vai reduzir os impostos para atrair empresas para dentro dos Estados Unidos. Isso. E além de tudo, além do programa de infraestrutura, ele está prometendo um corte muito grande de impostos nos Estados Unidos. Esse número é gigantesco, o número que circula atualmente lá nos Estados Unidos, no Budget Office, é entre 3 a 4 trilhões de dólares. Então vai ter um enorme estímulo fiscal nos Estados Unidos. A economia dos Estados Unidos, durante 2, 3 anos, vai dar uma aparência maior de euforia. Ou seja, Estados Unidos cresce, o mundo cresce e o Brasil não cresce. O Brasil cresce muito pouco porque o nosso problema, infelizmente, não é o Trump. O nosso problema é que nós tivemos uma política macroeconômica absolutamente irresponsável e temerária, que nos colocou num buraco, e o problema de buraco é o seguinte, é duro de sair de buraco. Professor Simão Davi Silber, nós queremos agradecê-lo pelo brilhantismo e tomara que o mundo realmente cresça e o Brasil consiga pegar uma carona nesse crescimento mundial. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!